Em busca de atacante, Flamengo tenta convencer Beltrán, da Fiorentina, a atuar no Brasil. Argentino encerraria ciclo de contratações rubro-negras na janela do meio do ano, mas inicialmente deseja permanecer na Europa. Tem também o jogo do Atlético Mineiro chegando. O Mauro já deixou claro, e eu acho também, né? O Felipe Luiz disse. Flamengo está buscando a contratação de Lucas Beltrán ou poderia gastar, não poderia gastar. E o Mauro César postou no seu blog aqui um número que é bem interessante. Que o Flamengo, com essas saídas e entradas, no fim das contas, lucrou 268 milhões. É isso, Mauro? Tem até uma tabela aí pra gente mostrar. Isso dá 41 milhões de euros. Assim, ou não? Para o futebol brasileiro, o fair play financeiro impediria, por exemplo, o Flamengo de fazer as muitas contratações que fez nessa janela e pegou de surpresa muitos concorrentes que inclusive falaram, tem que ter fair play urgente, porque não tem como competir. Ia mudar alguma coisa? A resposta é não. Não ia mudar e arrisco a dizer o fair play financeiro, se tivesse implementado já no Brasil, iria aumentar a distância do Flamengo, por exemplo, para a esmagadora maioria dos seus concorrentes no futebol brasileiro. Sobre essa situação envolvendo esse atacante argentino, atualmente na Fiorentina da Itália. Meus amigos, fair play financeiro seria esse dispositivo a solução? O mercado da bola está agitado no Brasil. O Flamengo apresentou hoje o lateral direito Emerson Royal, que chegou dizendo que está de olho em voltar para a seleção brasileira. Já que a gente já deu uma geral falando sobre todas as contratações do Flamengo agora, nessa janela que está bem reforçada, bem rechonchuda, a gente vai saber como joga Samuel Lino, esse reforço que chegou hoje. E o PVC. O Flamengo continua de olho no mercado e tem Lucas Beltrán como principal alvo. O centroavante argentino de 24 anos pertence à Fiorentina, Itália, que admite negociá-lo. A missão rubro-negra, no entanto, não é simples. Precisa convencer o jogador a atuar novamente no futebol sul-americano. Beltrán foi revelado pelo River Plate e também passou pelo Colón antes de chegar ao clube italiano em 2023. Na ocasião, a Fiorentina pagou 22,5 milhões de euros ao River. No momento, para liberar o jogador, a Fiorentina exige receber em torno de 15 milhões de euros, 96 milhões de reais. O G apurou que ainda há espaço no orçamento do Flamengo para novas contratações. Na atual janela, o clube acertou com Samuel Lino 143 milhões de reais, Carrascal 77 milhões de reais, Emerson Royal 57 milhões de reais e Saúl Livre, apenas o pagamento das luvas. Existe ainda a chance de novas saídas, como a de Michael. Beltrán atua como centroavante, uma das posições procuradas pela diretoria, que deseja um jogador com características diferentes do estilo de Pedro. Além de 9, o argentino pode atuar como segundo atacante. O interesse rubro-negro no atleta foi inicialmente divulgado pela Gol e confirmado pela reportagem do G. Em negociação com a Fiorentina, o Flamengo trabalha para convencer o jogador a aceitar o projeto rubro-negro. Aos 24 anos, Beltrán passou apenas 2 temporadas na Europa e inicialmente deseja seguir no velho continente. Caso tenha o ok do atacante, o clube carioca enviará a proposta para os italianos. Deixou claro, e eu acho também, né? O Felipe Luiz disse que o foco do Flamengo vai ser a Série A, vai ser o Brasileirão. Ele viu que ele não pode, né, dar menos importância à Libertadores. O único jogo que ele fez isso, ele perdeu para o Central Córdoba e foi muito criticado. Foi o momento que o Felipe Luiz foi mais criticado, né, no Flamengo. Foi naquela partida contra o Central Córdoba. Você acredita que mesmo com um time misto o Flamengo possa ser favorito nesse confronto? Por que eu digo isso? Porque o Atlético ele vive um período de uma freguesia com o Flamengo. Desde a eliminação na Copa do Brasil de 2022, quando foi aquele episódio do inferno, né, que o Gabigol falou para eles se prepararem para o inferno e o Flamengo virou no Maracanã. Desde aquele mata-mata, são 5 partidas do Atlético Mineiro sem vencer e apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Você acha que o Flamengo é favorito mesmo não tendo a Copa do Brasil como foco principal ou não? Aí o Atlético Mineiro pode ter mais chance, na sua opinião? Se o Flamengo for com força máxima, é favorito. Se poupar, aí eu acho que é 50-50. Se ele, Flamengo, poupar e o Atlético for com força máxima, eu acho que é 50-50. O Atlético fez um dos melhores jogos dele, Atlético, né? Uma das suas melhores exibições nessa temporada no jogo do domingo, exatamente no Maracanã. Jogou muito bem contra o Flamengo. Primeiro tempo poderia ter feito o gol, poderia ter saído na frente, teve a chance principalmente do Rony e uma outra boa também, uma bola na trave do Scarpa, né? Numa saída meio estranha ali do Rossi. Nos 2 lances, aliás, saídas ruins
do goleiro do Flamengo. Acho que o Flamengo teve alguns problemas defensivos, principalmente no primeiro tempo daquele jogo. E o Atlético poderia ter saído na frente e depois, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu encurralar mais o Atlético. Mas mesmo assim o Atlético marcou muito bem o Flamengo e o gol sai numa bola parada, claro que tem muito mérito, mas o Flamengo conseguiu produzir pouco, né? Então acho que se o Felipe poupar alguns jogadores, que é o que eu acredito que ele vai fazer, né? Vai dar uma misturada ali, alguns jogadores que vêm atuando um pouco menos, tirar um ou outro que está mais desgastado, talvez um Arrascaeta, que tem uma sequência grande de jogos, talvez um Jorginho, que jogou vários, né? Desde que chegou. Um ou outro jogador, uma mudança ali na defesa, na zaga, nas laterais, talvez uma ou outra mudança, aí acho que é mais parelho, né? O Atlético tem um bom time, assim, não vive uma boa fase o Galo, é fato, tem lá os seus problemas internos, atraso de pagamento, enfim, promessas que não foram cumpridas, mas o time, assim, o 11 inicial e alguma outra peça do elenco que o Cuca tem à disposição, na minha opinião pelo menos, é muito distante de ser um time ruim. O Galo tem Hulk, que é um excelente centroavante. Tem o Scarpa, que é bom jogador. Pro meio campo tem Alan Franco, que eu acho ótimo volante. Gabriel Menino faz bem a posição ali também no meio campo. Na defesa tem Júnior Alonso, jogador de seleção. O Igor Rabelo, bom zagueiro. Enfim, tem bons jogadores. Guilherme Arana na lateral esquerda, ótimo lateral. Tem um bom goleiro, o Everson. Então não é um time fraco não do Atlético. Vive uma fase ruim, não é bom o ano, é fato. Ganhou lá o campeonato estadual, mas foi... mal, no mata-mata da Copa Sul-Americana, ali passou com o Pires na mão, não faz um bom campeonato brasileiro, está mais perto do Z4 do que da parte de cima, e óbvio que o time precisa evoluir, precisa melhorar, o Cuca precisa ser cobrado também por isso, mas está longe de ser um time fraco. Então, se o Flamengo optar por usar um time mais mexido, com menos jogadores titulares, aí eu acho que se equilibra um pouco mais o confronto e a gente tem uma tendência de ter um 50-50. Mas não dá para perder de vista também que o Atlético também está em 3 competições, né? Além do brasileiro da Copa do Brasil, ele joga a Sul-Americana. E é um dos únicos brasileiros na competição, ele e Fluminense, né? E cada um está de um lado da chave. A gente pode até ter uma final disputada por 2 times brasileiros, lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde vai ser a final da Sul-Americana desse ano. E acho que é um torneio bem possível para o Atlético, pensando em um título, em uma vaga na Libertadores, em uma premiação legal. Acho que vai focar um pouco de energia na Copa Sul-Americana. Então, se do lado do Flamengo tem essa questão de brasileiro e Libertadores ser prioridade, no caso do Galo também estou bem curioso para ver como o Cuca vai encarar esse mata-mata. Porque eu falei aqui do time que é bom, mas o elenco acho que tem algumas lacunas importantes. Se ele... Na Fiorentina, o atacante marcou 16 gols e deu 7 assistências em 98 jogos. Na última temporada, foram 6 gols e 5 assistências em 47 partidas. Seu melhor ano na carreira foi o de 2023, quando marcou 17 gols em 35 jogos pelo River.